Fala aí, galera. Vamos então aqui corrigir um exercício que vocês me pediram de geometria analítica, certo? Antes de eu fazer o exercício 22, eu quero só pegar os pontos mais importantes da parte de equação de reta para que vocês consigam entender. Quando a gente aprendia equação da reta, a gente aprendeu que a equação da reta ela tinha esse formato aqui. Mas esse formato é quando eu trabalhava no plano. Quando eu vou para o espaço, ela pode ter um formato um pouquinho diferente. E esse formato ela se divide em 3 grupos. Ela pode aparecer numa forma que é chamada equação paramétrica. Ela pode aparecer num formato que é chamado de equação simétrica. Ou a reta no espaço ela pode aparecer num outro formato que é chamado de equação reduzida. O que é importante que você saiba? Descobrir quem sempre é o vetor e sempre um ponto na equação paramétrica, simétrica e reduzida. É bater o olho e descobrir isso nessas equações. Se você conseguir enxergar isso, você consegue resolver qualquer exercício. Então vamos lá. Como que eu identifico uma equação paramétrica, da simétrica e da reduzida? A equação paramétrica é aquela equação que normalmente ela aparece com o formato da letrinha T do alfabeto, que a gente chama de parâmetro. Ela é alguma coisa assim, ó. Por exemplo, x é igual a 5 menos 3t, y é igual a 2 mais 8t, e z é igual a 7 menos 5t. Isso aqui é chamado de equação paramétrica e de cara, de bater o olho, eu sei, porque ela tem um t. Tranquilo? O que eu quero? Eu quero descobrir um ponto e quero descobrir um vetor dessa equação. Isso é fundamental que você saiba. Quem é o ponto? O ponto dessa reta sempre vai ser o número sozinho do x, do y e do z. Você pode ver que eu tenho uma coluna que é o número sozinho e tenho uma outra coluna que está do lado do parâmetro t. Então, sempre quem está sozinho é o ponto. Então, o nosso ponto vai ser 5, 2 e 7. Isso é um ponto da reta. E quem vai ser o nosso vetor? O nosso vetor vai ser sempre os números que estão do lado do t. Então, menos 3, 8 e menos 5. Isso é importante que você não esqueça. Ah, e se não for uma equação paramétrica, ela está no formato de uma simétrica. O que é uma equação simétrica? Equação simétrica, pessoal, é aquela que sempre vem no formato de uma fração. Essa que você enxergou aqui, ó, da R1, ela é uma equação simétrica. Ela vem com uma coisa assim, ó. X menos 2 sobre 4 é igual a y sobre 5, que é igual a z dividido por 3. Essa é uma equação simétrica. Como que eu descubro o ponto de uma equação simétrica? Sempre o ponto vai ser quem zera a parte de cima. Você vai vir aqui no numerador. Que número que faz a parte de cima virar zero? Ah, é o 2, porque 2 menos 2 é zero. Então, um ponto vai ser 2. Que número que faz isso aqui ficar zero? O próprio zero. E a parte de cima, quem faz isso ficar zero? O próprio zero. Então, um ponto que pertence a essa reta é o 2, 0, 0. Isso é 1, existem infinitos. E quem vai ser sempre o vetor? Lembra que eu falei para você? Ponto e vetor é a parte fundamental. Então, o vetor aqui vai ser sempre a parte de baixo, sempre os números que estão no denominador. Quem faz parzinho para o x é o 4, quem faz parzinho para o y é o 5 e quem faz par para o z é o 3. Então, isso é um vetor dessa reta R1. Ah, não apareceu t, não apareceu fração, não é paramétrica, não é simétrica. Eu chamo de equação da reta reduzida. E aí, como que eu sei quando vai ser a reduzida? A reduzida é sempre quando ela vem com esses cochetes aqui. Ela vem, por exemplo, o y em função do x e o z em função de alguma outra coisa também no caso do x. Então, nesse caso, ó, quando tiver cochetes, y igual a nx mais 5, e z, por exemplo, igual a 2x mais 2, e isso é chamado de equação reduzida. E você precisa saber descobrir um ponto e precisa saber descobrir um vetor, pelo menos isso. Rapaziada, é o seguinte, como que eu descubro o ponto e o vetor aqui? Tem um jeito de fazer mais rápido, mas vamos só dar uma mexida aqui, bem simples, ó. Você pode ver que o y está em função do x e o z está em função do x. Então, você vai isolar o x aqui. Então, eu vou passar o 5 para lá, vai ficar y menos 5 é igual a nx.
Se eu isolo o x, vai ficar y menos 5 sobre n. A de baixo, o z também está em função do x. Então, você vai isolar o x. Então, vai ficar z, passo mais 2 para lá, fica menos 2. Então, z menos 2 é igual a 2x. Isolo o x, fica z menos 2 sobre 2. Como x é igual a tudo isso e x é igual a tudo isso, eu posso escrever que x é igual a y menos 5 sobre n e posso dizer que é igual a z menos 2 sobre 2. Você percebeu que você pegou uma equação reduzida e transformou ela numa equação simétrica. Pronto, agora ficou bom. Ó. Por quê? Eu já sei quem é o ponto e quem é o vetor. Então, quem é o ponto e quem é o vetor? O ponto vai ser quem zera aqui, no caso é o 0. Quem zera a parte de cima, no caso é o 5. E quem zera a parte aqui, no caso vai ser o número 2, que vai fazer a parte de cima ficar 2. Nesse caso, quem é o vetor? O vetor sempre são os números que estão na parte de baixo. No caso, 1. Nesse caso aqui apareceu o n. E nesse caso aqui apareceu o 2. Tá aí, tá? Então, se você não esquecer esses detalhes, daqui para frente vocês vão aprender tudo. Então, eu vou apagar essa parte aqui e a gente vai resolver esse exercício. Agora, ó, é o seguinte. No exercício 22 que vocês pediram para eu resolver, ele fala: determine o valor de n para que seja de 30 graus o ângulo entre as retas. R1 é uma reta que está no espaço. R2 é uma outra reta que está no espaço. E você quer que o ângulo entre essas duas retas seja de 30 graus. Ou seja, você quer descobrir que número que você coloca aqui no lugar da letrinha N do alfabeto para que o ângulo entre a reta R1 e R2 seja de 30 graus. Primeira coisa que você precisa observar é que o ângulo entre dois vetores, entre duas retas, no caso, é dado pela... Tem uma fórmula que a gente usa para calcular o ângulo entre dois vetores, que é cosseno do ângulo é igual o produto escalar entre os dois vetores, tudo isso dividido pelo módulo de U multiplicado pelo módulo de V. Essa é a fórmula que eu vou usar. Percebe que, para que eu utilize essa fórmula, eu preciso de dois vetores. Eu preciso saber quem é o vetor U, que no caso vai ser um vetor que eu vou tirar da reta R1, e quem vai ser o vetor V, que vai ser um vetor que eu vou retirar da reta R2. Como que eu retiro esses dois vetores? Lembra que eu comentei com vocês? Eu preciso saber quem é um vetor dessa reta. Essa reta ela tem fração, a gente combinou agora há pouco aqui na aula, que ele vai ser, então, sempre os números que estão no denominador. No caso, o 4, o 5 e o 3 é um vetor aqui. Agora eu vou olhar no V, eu vou perceber que essa equação está na forma reduzida dela. Quem vai ser um vetor? Se você não quiser fazer tudo o que eu fiz agora há pouco, o vetor sempre vai ser, ó, como o y está em função do x e o z está em função do x, toda vez o x vai ser 1, o y vai ser quem acompanha a letrinha x do alfabeto, e o z vai ser quem acompanha a outra letrinha x do alfabeto. Então, isso vai ser o outro vetor. Se você não quiser decorar essa regra, transforma ela na simétrica, que foi o que eu fiz agora há pouco com vocês. E eu quero que esses dois vetores tenham entre si um ângulo de 30 graus. Agora, observa aqui, ó, cosseno do ângulo. Eu quero que o ângulo seja de 30 graus, então cosseno de 30 é igual o vetor U escalar o vetor V. O vetor U é 4, 5 e 3. E escalar o vetor V, que vai ser 1, N e 2. Tudo isso dividido módulo de U. Lembra, quando a gente tem um vetor, o módulo dele vai ser a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Isso é definição de módulo. Então, a primeira coordenada ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá aí. Tudo isso multiplicado por, agora vem aqui,
primeira ao quadrado, 1 ao quadrado, mais segunda ao quadrado, n ao quadrado, mais terceira ao quadrado, 2 ao quadrado. Agora, vamos resolver essa conta. A gente sabe que cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Para calcular o escalar, como que eu faço mesmo escalar? Isso a gente aprendeu já, ó. É só você pegar o x de um vezes o x do outro. Então, 4 vezes 1 dá 4. O y de um mais, né? O y de um vezes o y do outro, 5 vezes n dá 5n. E o z com z, mais 3 vezes 2 é 6. Isso é 5n mais 10. A parte de baixo aqui a gente faz 3 quadrados, 5 quadrado e 4 quadrado dá 50. Aqui dá 2 quadrado mais 1 quadrado, vai ficar 5 mais n quadrado. Agora eu vou só substituir. Cosseno de 30 graus, a gente viu que vale raiz de 3 sobre 2. A parte de cima eu resolvi ela inteirinha aqui para vocês, a gente viu que vale 5n mais 10. A parte de baixo eu vi que ficou esse pedacinho como raiz de 50, multiplicado por isso tudo que ficou raiz de 5 mais n quadrado. Agora a gente vai resolver essa equação. Eu tenho aqui, ó, fração, fração, igualdade, eu multiplico em cruz. O raiz de 3, ele vai fazer companhia para tudo isso que está aqui embaixo. Para o raiz de 50 vezes o raiz de 5 mais n quadrado. E o 2 vai multiplicar tudo isso. 2 multiplica o 5n, dá 10n. E o 2 também multiplica o 10, que vai dar 20. Agora, vou só multiplicar. Ó, como aqui tem raiz e aqui tem raiz, é tudo uma continha de vezes, você pode jogar tudo dentro da raizona aqui, né? Então, ficaria 3 vezes 50 dá 150. O 150 vai estar multiplicando 5 mais n quadrado. Tudo isso é igual a 10n mais 20. Termino de resolver isso aqui. 150 está multiplicando 5 e 150 está multiplicando o n quadrado. Isso vai ficar 150 vezes o 5 vai dar 750. E 150 vezes o n quadrado vai ficar 150n quadrado é igual a 10n mais 20. É aqui que alguns alunos não sabem como que resolve esse tipo de equação, porque aparece essa bendita raiz aqui. Toda vez que você tiver uma equação com raiz, você precisa sumir com a raiz. Como que eu faço a raiz desaparecer? Como aqui é uma igualdade, se eu elevar esse lado ao quadrado e elevar esse lado também ao quadrado, eu posso cancelar essa raiz com essa e tirar isso tudo para fora. Então, fica 750 mais 150n quadrado. Eu consigo cancelar a raiz. Do outro lado, tudo está ao quadrado. Aqui você tem que ver que é uma continha de mais, então você tem que fazer produto notável. O quadrado do primeiro, 10n ao quadrado é 100n ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 20 dá 40, 40 vezes 10 vai dar 400n, mais 20 ao quadrado dá 400. Percebe que isso virou uma equaçãozinha do segundo grau, tá? Como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Faz tudo isso ficar igual a zero, joga tudo isso daqui para lá. Então, vai ficar 150n ao quadrado, mais 100n quadrado pula para o outro lado como menos. O mais 400 vai para lá como menos 400n. O que mais que eu tenho? Esse mais 400 fica menos 400 e o 720 já está de cá, continua 750. Tudo igual a zero. Esse aqui com esse são irmãozinhos, ó, n quadrado com n quadrado eu junto, 150 menos 100 dá 50n ao quadrado, menos 400n. E 750 menos 400 vai dar 350. Isso está uma equação de segundo grau bonitinha, pronta para... Agora repara que antes de eu resolver essa equação de segundo grau, eu posso simplificar, né? Como aqui o 50, o 400 e o 350 são todos números divisíveis por 10, eu posso dividir isso aqui por 10, que é nada mais do que cortar o zero. Aí vai sobrar os 5, 40 e 35. Todos são múltiplos de 5. Então, eu posso simplificar por 5. Vai ficar n quadrado menos 40 dividido por 5 vai dar 8n, mais 35 por 5 vai dar 7. Agora eu faço delta igual b quadrado, 64, menos 4 vezes 1 vezes 7. Então, delta vai ficar igual a 64 menos 28. Nosso delta aqui vai dar 36. Agora, vamos calcular o valor do n. Menos b, então o contrário de b é 8. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 6, sobre 2. Agora eu faço 8 vezes 6 é 14, dividido por 2, dá 7. 8 tira 6 é 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, o nosso n pode ser 1, ou o n pode ser 7. Agora, vamos fazer essa prova real para quem estiver interessado.
Novamente aqui, eu quero que vocês observem o seguinte, que eu tenho R1, que é uma reta, essa aqui é uma reta, e o R2 é uma outra reta. Então, vamos lá. Eu quero descobrir duas retas, eu quero descobrir o valor da letrinha N do alfabeto, que faz com que essas duas retas tenham entre si um ângulo de 30 graus. Você bate o olho aqui, você consegue identificar que isso é uma equação reduzida da reta. Lembra que a gente falou no início da videoaula? A equação reduzida é sempre aquela que tem um cochetes na frente. Como eu quero descobrir o valor do n para que isso tenha 30 graus, eu sei que o cosseno entre duas retas sempre vai ser o produto vetorial, o produto escalar entre dois vetores, o módulo de um multiplicado pelo módulo do outro. Então, o meu objetivo aqui é descobrir dois vetores. Um vetor que pertença a R1 e um vetor que pertença a R2. É isso que a gente vai fazer. Quando a equação é reduzida, tem dois jeitos de você descobrir esse vetor. Como aqui o y está em função da letrinha x e o z está em função da letrinha x, então esse vetor sempre vai ser, vou chamar ele de u aqui, ele vai ser sempre 1, o x sempre vai ser 1, o y vai ser sempre quem está acompanhando a letra x do alfabeto, no caso o n, e agora o nosso z, que é a terceira coordenada, vai ser quem acompanha aqui, vai ser o 2. E aqui é o eixo, é uma reta que está no eixo y. Esse OY é o eixo y. Se um ponto está no eixo y, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um plano. Se eu tenho aqui o ponto 4, quem é esse ponto? 0 e 4. Se eu tenho aqui o ponto 3, é 0 e 3. Um ponto está em cima da reta y quando todos os outros for igual a 0. Então, aqui eu tenho um ponto, ele é escrito dessa forma. 0, y e 0. Eu quero um vetor que pertença a essa reta y. Quem seria esse vetor? É alguma coisa que sai da origem e vai até o ponto aqui nessa reta y. Ó, ele vai sair da origem e vai até aqui. Então, seria 0, pode ser qualquer ponto, eu posso pegar qualquer vetor. 1 e 0 é um vetor. 0, 2 e 0 é um vetor, ele pode sair do 0 e até o 2, ele pode sair do 0 e até o 3, e assim por diante. Então, o outro vetor aqui seria o 0, 1 e 0. Eu vou pegar o mais fácil, tá? Como eu quero que o ângulo entre eles seja de 30 graus, eu vou usar a forma. Cosseno de 30 é igual vetor u vezes o v. O u é 1n2, escalar o v, que é 0, 1 e 0. Tudo isso sobre o módulo do u. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 quadrado mais n quadrado mais 2 quadrado, multiplicado pelo módulo do vetor v. É cada coordenada ao quadrado. 0 quadrado mais 1 quadrado mais 0 ao quadrado. Vou calcular a parte de cima aqui para vocês. Calcular a parte de cima vai ficar então aqui, ó. 1 vezes 0 dá 0, n vezes 1 dá n, e 2 vezes 0 dá 0. Então, o escalar aqui de cima, que é x vezes x mais y vezes y mais z vezes z, dá n. A parte de baixo aqui vai ficar 1 quadrado mais 2 quadrado dá 5, então vai ficar 5 mais n quadrado. E aqui vai ficar 1 quadrado, que é 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, vai ficar cosseno de 30 graus é igual n dividido por raiz de 5 mais n quadrado, todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, não preciso pôr vezes 1 aqui. Cosseno de 30 a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a n multiplicando, dividindo 5 mais n ao quadrado. Fração, fração, igualdade, eu multiplico em cruz. Então, vai ficar 2 vezes n dá 2n. E o raiz de 3 está multiplicando o 5 mais n ao quadrado. Aqui dá para juntar tudo numa única raiz, porque tem raiz desse lado e raiz do outro. Então, 2n é igual a 3, que está multiplicando 5 mais n ao quadrado. Isso vai ficar 2n é igual a raiz, 3 vezes 5 dá 15, e 3 vezes n quadrado dá 3n ao quadrado. Então, vai ficar 2... Vamos tirar a raiz aqui para resolver. Para tirar a raiz desse lado, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, aqui fica 2n ao quadrado vai dar 4n ao quadrado. É igual, corta, corta, vai ficar 15 mais 3n ao quadrado. Passo 3n ao quadrado para lá, vai ficar 4n quadrado menos 3n quadrado é igual a 15.
4n² menos 3n² dá n² igual a 15. A gente quer descobrir o valor do n. E quem é potência vira raiz. Então, n vai ser igual a raiz de 15, mais ou menos a raiz de 15. Conclusão, você colocando aqui mais raiz de 15 ou colocando aqui menos raiz de 15, jogando essa reta no espaço junto com essa, o ângulo entre elas será de 30 graus. Rapaziada, sendo bem direto sem perder muito tempo. Questão 23. Nós queremos que R1 e R2 sejam ortogonais. Eu tenho uma reta R1 e uma reta R2. Quando que duas retas são ortogonais? Quando que elas formam 90 graus entre si? Quando o produto escalar entre elas é igual a zero. Ou seja, quando eu falo produto escalar, ele só pode ocorrer entre dois vetores. Então, eu preciso tirar um vetor de R1 e preciso tirar um vetor de R2. Quando o vetor de R1 escalar com o vetor de R2 for igual a zero, com certeza elas serão ortogonais entre si, ou seja, elas irão formar 90 graus. Quando você bate o olho na R1 e na R2, você repare que a R1 ela tem esse T de tatu aqui, ó, é o parâmetro isso. Então, isso aqui é chamado de equação paramétrica. Quando você olha na R2, ela não tem o parâmetro, ela não tem T. Tá? Então, isso aqui é chamado de equação reduzida. O que você precisa é saber bater o olho nas duas equações e tirar um vetor. Só isso. Isso é a parte principal. Então, aqui, ó, quem é o vetor na R1? São os números que acompanham as letrinhas T. Na primeira, quem acompanha o T é o 2m. Então, o vetor vai ficar 2m. Na Y, quem acompanha o T é o 3. Então, 3. E a terceira coordenada Z é quem acompanha o T aqui. No caso, o menos 4. Pronto, tirei um vetor. Agora, na R2, como que eu tiro o vetor? Repara que o x está em função do y e o z também está em função do y. Então, você vai vir aqui, ó, x, y e z. Então, o y vai ser 1. Lembra que nas anteriores, na videoaula, o y estava em função do x e o z estava em função do x? Aí eu colocava o x como 1. Agora é o x que está em relação ao y e o z em relação ao y. Eu coloco 1. Isso aqui é para você fazer mais rápido, tá? Agora, quem é a coordenada x? É você ver quem acompanha a letra do alfabeto aqui. No caso, é o 2. E quem acompanha a letra do alfabeto aqui no z é o menos 1. Pronto. Mas se você não quiser, você pode transformar as duas aqui numa equação simétrica. Agora que você tem em mãos dois vetores, você sabe que dois vetores serão ortogonais quando o produto escalar entre eles for zero. Então, o primeiro, o vetor é 2m, 3 e menos 4. Escalar. O segundo é 2, 1 e menos 1. Eu quero que isso seja zero. Vamos calcular? Como que eu calculo o produto escalar? Eu faço x com x. 2 vezes 2 dá 4m. Aí eu faço mais o y com o y. 3 vezes 1 vai dar 3. E o z com o z. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Eu quero que isso seja zero. Resolvo essa conta. Vai ficar 4m mais 7 é 0. 4m vai ficar igual a menos 7. m é igual a menos 7 quartos. Isso é o valor do m para que esses dois vetores, para que essas duas retas sejam ortogonais entre si. Agora, aqui no último exercício, ó, repara que aqui o y está em função do x, o seu z está em função do x, eu preciso tirar um vetor daqui. Por que que eu quero tirar um vetor? No enunciado do exercício, ele está pedindo para que você descubra que número que você coloca na letrinha M do alfabeto aqui, para que essas duas retas sejam ortogonais entre si. Isso só acontece se, somente se, o produto escalar entre elas for igual a zero. Para calcular produto escalar, eu preciso de vetor. Por isso que eu estou pegando vetor. Pessoal, vamos tirar um vetor da reta 1. O vetor vai ser assim, ó. O y está em função do x. Então, o nosso x vai ser 1, o y vai ser o m, e o z vai ser quem acompanha a outra letrinha, que é 1. Se você não puder tirar esse vetor direto, precisa mostrar como que você descobriu que é ele, vou mostrar aqui de novo. Ó, y é igual a mx mais 3,
e z é igual a x menos 1. Como o y está em função do x e o z está em função do x, eu vou isolar o x. Como? Vou deixar o x sozinho aqui. Quem é mais 3 pula para lá como menos 3. Então, vai ficar x é igual a y menos 3 dividido por m. Aqui, novamente, eu vou isolar o x, vai ficar z mais 1. Agora, x é igual a tudo isso e x é igual a tudo isso. Eu posso dizer, então, que meu x é igual a y menos 3 sobre m, que é igual a z mais 1. Eu transformei isso daqui numa equação simétrica. E lembra que a gente combinou? Na equação simétrica, o vetor é sempre quem está no denominador, na parte de baixo. Então, no caso, é 1, m e 1. Tá? Essa técnica que eu ensinei de você olhar é só para ir um pouco mais rápido no vetor. Então, eu já peguei o primeiro vetor. Agora, repara, com bastante atenção, que aqui você não tem reta. Repara que isso daqui são 2 pontos. Então, eu tenho 2 pontos e preciso descobrir um vetor. Lembra que eu já havia ensinado para vocês, e também vocês viram em GA, que quando você tem 2 pontos, imagina que você tem um ponto 1, 3 e 4, e tem um outro ponto 5, 6 e 7, uma suposição, e precisa descobrir um vetor, o vetor AB, que começa no A e termina no B, você faz o B menos o A. Você pega os 5, 6 e 7 e tira do 1, 3 e 4. Então, repara que isso é um ponto e eu quero pegar vetor. Um vetor que sai de A e chega em B. Então, é só eu fazer menos 2, 2m e 2m, menos 1, 0 e m. Eu vou fazer o vetor B menos o vetor do A. Como que eu faço uma subtração entre dois vetores? Eu faço x de um menos o x do outro. Então, vai ficar menos 2 com menos 1, dá menos 3. Menos 2 com menos 0 dá 2m. E aqui, menos 2m com menos m, vai ficar m. Pronto, isso é o vetor AB. Pronto, agora eu tenho 2 vetores. Ó. Tem um vetor aqui e você tem um vetor aqui. Para que isso seja perpendicular entre eles, o escalar entre os dois vetores, 1m e 1, com menos 3, 2m e m, tem que ser igual a 0. Então, você faz isso aqui, ó. Menos 1 menos 3 dá menos 3. Menos m vezes 2m vai dar mais 2m quadrado. E 1 mais m dá m. Isso precisa ser 0. Isso caiu aqui numa equação de segundo grau. Agora é só a gente resolver essa equaçãozinha aqui. Agora eu vou só resolver a equação de segundo grau. Vai ficar 2m ao quadrado mais m menos 3 é igual a 0. Aí o delta vai ficar b quadrado vai dar 1 menos 4 vezes 2 vezes menos 3. Isso aqui vai ficar 1. 8 vezes 3 vai dar 24 mais 24. Opa, muito bom. O delta deu exato, né? Aí agora vamos calcular aqui. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 25, é 5, sobre 2 vezes 2, que é 4. O primeiro aqui vai ficar 5 menos 1 dá 4, dividido por 4 dá 1. E o outro, devo 1 e devo 5, devo 6. Então, devo 6 sobre 4, simplifica isso aqui por 2, vai ficar menos 3 meios. Tá aí, pessoal. Então, o lance é o seguinte. O valor da letrinha M do alfabeto, ele pode ser 1 ou ele pode ser menos 3 meios. Se isso daqui acontecer, você garante que esses dois vetores sejam ortogonais entre si.